Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. É um prazer comensurável estar aqui mais uma vez com os respeitáveis irmãos e autoridades maçônicas. Começo nessa oportunidade cumprimentando algumas autoridades, né? Ao nosso Sereníssimo Grão-Mestre, irmão Paulo Tupã, cuja liderança firme e inspiradora sempre fortalece os fundamentos da maçonaria em nossa jurisdição e também nos conduz com sabedoria e virtude ao nosso grão-mestre Advita, irmão Aldino Brasil de Souza, história e dedicação e testemunhos vivos de amor da arte real. Também ao nosso presidente da Academia Maçônica do Estado de Rondônia, nosso irmão Vanderlei, e ao nosso presidente da Academia Virtual Maçônica de Letras, nosso irmão Michael Vinetsky. Também cumprimento aqui o nosso irmão Ednilson, presidente da nossa, melhor, nosso venerável da nossa luz e conhecimento. Meus irmãos e convidados, a loja virtual ela não é apenas um espaço digital, mas um templo de ideias, um farol de conhecimento e fraternidade, onde a tradição e a inovação se unem para fortalecer os laços que nos unem como verdadeiros irmãos. Hoje vamos empossar os nossos oficiais desta gestão. E nessa oportunidade, antes de dar continuidade e continuar com minhas palavras, eu gostaria de passar nosso malhete virtual ao nosso sereníssimo grão-mestre Paulo Tupã, para que ele possa, tecer suas palavras e abrir a essa sessão solene de posse dos oficiais, que terá como a palestra, do nosso irmão Michael Vinetsky. Tens a palavra, meu sereníssimo, e você que conduz, você que abre esta loja. Boa noite a todos os meus amados irmãos que acreditaram nesse projeto da loja virtual Lux in Tenebre, número 47 da Glomaron. Em nome do nosso grão-mestre de Vita, irmão Aldino Brasil, cumprimento as nossas autoridades. Em nome do nosso irmão Adilson Zotovich, cumprimento todos os demais irmãos. E, por fim, cumprimento o nosso venerável mestre, irmão Lucas Couto, que dá início aí ao seu segundo mandato frente a este projeto. Já conversamos pessoalmente e vamos inovar algumas coisas esse ano aí na nossa loja para que ela cresça mais ainda e que possamos estar de fato oferecendo aí este canal para mais de 100 irmãos se reunirem, falar de maçonaria, buscar o conhecimento. A gente pode ver na tela uma pleiade de irmãos que estudam a maçonaria e que fazem a diferença. Nosso irmão Valdemar também, que conduz um grupo aí de virtual desde a pandemia também, nossos cumprimentos. Neste momento, invocando o auxílio grande arquiteto do universo, o nosso Deus Altíssimo, declara abertos os nossos trabalhos e devolvo a palavra ao nosso dirigente aí para dar continuidade à nossa agenda. Muito obrigado, meu sereníssimo. Também gostaria de cumprimentar nosso grão-mestre adjunto, Cláudio Pinto, que se encontra presente, autoridade de um carisma impecável, de uma pessoa que só de olhar para ele a gente já sente que é uma grande alma e um grande espírito. Meus irmãos, então, estamos começando a nossa sessão magna de posse e gostaria de solicitar ao nosso irmão Aldino Brasil para fazer uma oração de abertura. Boa noite, meus irmãos. Reitero os cumprimentos já feitos pelo nosso sereníssimo grão-mestre. Sintam-se todos saudados. Meus irmãos, vamos mentalizar e dirigir os nossos pensamentos ao grande arquiteto do universo. Ó grande arquiteto do universo, que nos permitistes que, como maçons, vislumbrássemos um pálido clarão da tua luz ao ingressar nos nossos augustos mistérios. Ajuda-nos, pois, a iluminar os caminhos que abristes para nós, para aqueles que agora acompanhamos e para outros que talvez um dia nos sigam. Que possamos refletir sobre o golpe do teu malhete e o perfeito desbaste do teu cinzel, para que toda a nossa individualidade reflita sem equívocos a tua vontade. Fizeste-nos maçons
Por isso morremos e despertando renascemos. Guia-nos nesta reunião para que possamos ser o reflexo da ordem e da beleza que resplandece em vosso trono. Amém. Assim seja. Nessa oportunidade, eu gostaria de pedir ao nosso irmão Isotônio que fizesse aí apresentasse o nosso palestrante e já diretamente passasse a palavra para ele, para que ele possa já fazer sua apresentação e após faremos a posse dos oficiais. Eu posso primeiro fazer uma pergunta ao nosso confrade Adilson. Esse roteiro, para mim, nesse momento, seria a posse. Foi invertido na ordem do dia? Irmão Adilson. Peraí, deixa eu colocar teu como co-anfitrião aqui. Ok. Pode abrir teu som. Boa noite. Não, pelo roteiro seria agora a palavra ao nosso irmão Exaltônio, né? Para nos falar um pouco sobre a Lux in Tenebris e seria feita a posse. Posteriormente, no final, seria feita a palestra do Michel. Mas o venerável mestre, se ele se achar melhor, não tem problema nenhum. Mas o roteiro, ele seria agora a palavra ao Exaltônio, que ele vai dar algumas palavras sobre a Lux in Tenebris, que tem alguns irmãos aí, inclusive, que não conhecem uma loja virtual, não sabe, não conhecem a Lux in Tenebris. Essa era a motivação. Venerável mestre, Podes nós... proceder, irmão. Podes proceder. Ok. Bom, eu vou ser até sincero que eu nem lembrava que nesse momento eu ia fazer uso da palavra aqui por pouco, 2 minutos, apenas para a gente relembrar que a nossa loja virtual, Lux in Tenebris, já tem aí 4 anos de existência e surgiu na época em que nós estávamos no isolamento social, na época da pandemia, inspirado no fato de que já existiam outras lojas virtuais no mundo. Já existiam, primeiro, as que surgiram foram as Internet Lodges. Então, existia uma na Inglaterra e também uma na Irlanda. Mas a Internet Lodge, ela não é exatamente uma loja virtual. Era uma loja que se reúne presencialmente, mas também com atividades virtuais. E depois, essas lojas elas são ainda da década de 90, né? Depois, nos anos 2000, que surgiram as primeiras lojas virtuais do mundo, que é a loja da Ilha do Castelo, no Canadá, e a loja Endeavor, que fica na Austrália. E depois disso, não se tem mais notícia da existência de outras lojas. Essas lojas, inclusive, todas elas que eu citei, existem até hoje. E quando foi na época da pandemia, nós soubemos da existência dessas lojas, nós já estávamos nos reunindo, fazendo, inclusive a Glomaron já tinha, primeiro começou com a grande inspetoria litúrgica, nosso irmão Aldino já começou fazendo algumas palestras, eu lembro que eu fiz também, nosso irmão Vanderlei. Aí depois, na sequência, o grão-mestre Tupã abraçou a ideia e oficializou da parte da Glomaron, fazíamos reuniões semanais, mais de uma por semana, às vezes. E aí foi, né, nascendo naturalmente a ideia de criarmos um corpo organizado para esse objetivo. Então, foi quando nós nos inspiramos na existência desses precedentes, dessas lojas que já existiam, que já existem, e nós criamos a primeira do Brasil regular nessa modalidade virtual. Hoje nós sabemos que já existem 5, né? E dessas 5, temos 2 que fazem reuniões de forma aberta e mais abrangente, como nós, que é a nossa loja Lux in Tenebris e a loja Luz e Conhecimento, que é filiada à Grande Loja do Estado do Pará. Mas nós temos outras que fazem também reuniões, mas eles fazem reuniões fechadas entre eles, como, por exemplo, a loja Estrela Polar de São Paulo, continua ativa e é a terceira mais antiga. E esse trabalho que nós fazemos, nós já temos aí, durante esses mais de 4 anos aí, aproximadamente umas 105
palestras, mais ou menos, reuniões nós já fizemos durante esse período. Então, nós temos aí um arcabouço de material que já foi reunido, de muitas e muitas horas de gravações, de reuniões virtuais. Muito conhecimento já foi compartilhado durante esse período. E nós temos aí irmãos que nos acompanham desde o início, e alguns deles participam de praticamente todas as sessões. Nós temos irmãos que participam de todas, isso é incrível, né? São realmente irmãos que estão fortalecendo as nossas colunas durante todos esses anos. E a nossa loja ela tem um reconhecimento muito bom em todos os lugares onde nós andamos no Brasil. Nós encontramos aí irmãos que se dirigem a gente falando: olha, eu já te conheço, agora estou te conhecendo pessoalmente, mas da loja virtual, né? Porque muita gente já passou, muita gente participa das nossas reuniões. Agora nós estamos aqui com quase 150 participantes. Então, é uma vitrine da Glomaron para o Brasil e para o mundo. E é também um espaço para divulgação da cultura maçônica, para promoção do conhecimento, para o aperfeiçoamento intelectual de todos nós. É um trabalho magnífico que vem sendo feito ao longo dos anos e que o nosso grão-mestre Paulo Tupã, com o apoio do grão-mestre Aldino também, advitam, né, no início, nós tivemos aí um apoio institucional que proporcionou essa fortaleza e que fez com que nós possamos, né, ter esse trabalho executado a contento e continuaremos assim para que possamos dar sequência a essas atividades. Então, hoje nós temos aí a posse da gestão 2025. Começamos com a primeira gestão em 2020, depois o Flávio Araújo foi o venerável mestre na sequência, e agora o venerável mestre Lucas, já entrando para a reeleição. E sempre com o apoio incondicional dos irmãos da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras, também dos irmãos da loja Luz e Conhecimento, que estão sempre presentes e nos dando suporte, tanto administrativo, técnico, como também intelectual. Então, é muito importante a participação e a presença de todos vocês aqui no dia de hoje. Então, eu acredito que é o suficiente para a gente falar dessa data e devolvo a palavra para a sequência dos nossos trabalhos. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado aí pela palavra, por nos informar sobre a Lux in Tenebris. Também é uma loja virtual que não tem basicamente nenhuma taxa. Ela é aberta a todos os irmãos das potências regulares. Hoje é uma sessão pública, aberta a todos, ou seja, não está restrita apenas aos maçons, mas às cunhadas. E na cunhada, né, em nome da cunhada Vivian Zotovich, gostaria de cumprimentar todas as cunhadas que estão assistindo ou participando ou acompanhando a nossa sessão. Diante disso, eu gostaria de pedir ao nosso irmão Adilson para que fizesse uso da palavra nessa oportunidade. Muito obrigado, venerável mestre. Quero saudar o sereníssimo grão-mestre Paulo Tupã, o grão-mestre adjunto Cláudio Pinto, sereníssimo paz-grão-mestre Aldino Brasil, venerável mestre Lucas Couto, demais autoridades, irmãos, cunhadas, visitantes, sobrinhos, tivemos, e os demais autoridades, né? Hoje, por si só, a presença aí mostra que nós temos aqui uma pleiade nós temos aqui os maiores maçons da atualidade brasileira. Essa é a grande verdade. São irmãos com um acúmulo de conhecimento realmente muito grande, desde o nosso grão-mestre que se faz presente, a todos, né? E quando o nosso venerável mestre Lucas demonstrou a vontade de realizar um evento festivo nessa data de posse da nova administração, junto com seus pares, claro, fundadores e mantenedores desta augusta loja virtual Lux in Tenebris, nós pensamos na responsabilidade e na oportunidade de levar aos presentes uma pequena exposição da sua importância cultural no universo maçônico.
sem, contudo, macular ou revelar os segredos da arte real, como sempre obedecido desde sua criação, levada a efeito com sacrifício e porfia por aqueles que acreditaram nessa loja como instrumento cabal ao desenvolvimento e disseminação da cultura maçônica, paralelamente, de mãos dadas às também importantíssimas lojas presenciais. Já vista o nosso querido irmão Paulo Tupã, que ponteou e sustentou essa iniciativa, junto com o nosso irmão Aldino, Isaltone e outros irmãos. Assim, a Lux in Tenebris, meus irmãos, como a primeira loja virtual oficial do Brasil, das Américas, quiçá do mundo, jurisdicionada a potência regular e reconhecida mundialmente, que é a Glomaron, realiza hoje a sua sessão magna de posses de nova administração em sessão branca, com a reassunção do nosso venerável mestre Lucas Couto ao primeiro malhete, em formato pioneiro, conforme já é a tradição da própria Lux in Tenebris, de forma lírica, com sua mensagem pública, mantendo o que outrora havia proposto, ou seja, a perpetuação dos anseios e preceitos maçônicos incólumes, mas com seu objetivo maçônico de tornar mais feliz a humanidade. Eu quero só, para terminar, ler um pequeno, para a gente iniciar de forma lírica, e ler esse pequeno soneto que o título é Lux in Tenebris, Viva. Eis a loja pioneira em reunião festiva e nova gestão ordeira por exaltação votiva. Genuína e brasileira, da arte real nativa, oficina vanguardeira, pelo virtual, ativa. Venceu, pois, cada barreira, pelo ideal criativa, de grupo leal, herdeira. Luz na escuridão, altiva, na imensidão, a primeira. Lux in Tenebris, viva. Muito obrigado, irmãos, é o que eu tinha para dizer a vocês. Obrigado, meu irmão Adilson. Para dar prosseguimento, vamos entrar na ordem do dia, esclarecendo mais uma vez, né, que nossa reunião de hoje é aberta ao público e vamos realizar agora a sessão de posse da administração de 2025 da Lux in Tenebris, gestão deste ano, e procedendo dentro dos parâmetros de uma loja maçônica virtual, onde passo a passo serão empossados irmãos conforme forem chamados. Então, convido o respeitável irmão Isaltônio para prosseguir. Agradeço e, nesse momento, eu vou declamar o poema Posse Transitória. Toda posse é transitória de um dia, um ano, um momento. Precoce, às vezes, a glória, ou tardia em detrimento. Cada qual faz sua história, que encerra o seu talento, que marcará sua memória na terra, no firmamento. E a paga meritória, o verdadeiro provento do obreiro, sua vitória. Liberdade, desprendimento, do pedreiro a trajetória, que da vaidade isento. Meus irmãos, estamos na ordem do dia e, nesse momento, eu peço respeitosamente ao nosso sereníssimo grão-mestre Paulo Tupã, como mestre instalador, que proceda a posse para a reassunção do cargo de venerável mestre ao nosso respeitável irmão Lucas do Couto Santana. Novamente, eu dou as boas-vindas a todos os irmãos e declaro minha felicidade em ver esta loja com quase 150 irmãos presentes. Sabemos que isso é a média de presença na loja. E também da felicidade junto aos demais irmãos, e aqui eu gostaria de citar alguns, irmão Aldino, irmão Isaltônio e outros que nos ajudaram nesse projeto, e que a gente vê que é uma árvore que está dando bons frutos e precisa crescer. Cumprimento nosso irmão Cláudio Aparecido Pinto, nosso grão-mestre adjunto, que ele está aqui na sala e por falta de visão aqui das muitas faces dos nossos irmãos, eu não consegui vê-lo. Me penitencio por não ter cumprimentado ao tempo oportuno. Dizer, meus irmãos, que
Esta loja foi feita justamente para isso, para que a gente possa ter um ponto de equilíbrio no conhecimento maçônico, a gente possa reunir os demais irmãos. E paralelo a este grande projeto da Lux in Tenebris, nós temos a nossa academia virtual também, que tem vários irmãos aqui que estão com a logo aí na tela, da qual nós tivemos a honra de presidi-la, e hoje ela está sendo também presidida pelo nosso irmão Micael Winezik. Então, sem maiores delongas, eu solicito ao irmão Flávio que faça a leitura do poema. A seguir. Boa noite a todos, cumprimentando o Sereníssimo Grão-Mestre, Paulo Tupã, Grão-Mestre Adjunto, e ao Venerável Mestre Lucas Couto, tenho a dizer: és o Venerável, cumpre com amor e pujança que te tornou admirável, com rigor, com temperança, essa estação formidável. Faz do malhete constança, de equidade incontestável, no trono que traz a herança de sabedoria inegável. Dissemina fé e esperança, a caridade inefável, em austera governança. Mestre e irmão respeitável, em ti nossa confiança, Lucas Couto, és agora o venerável mestre. Lido Sereníssimo Grão-Mestre. Obrigado, irmão Flávio, pela linda poesia que você leu. E eu indago o nosso venerável mestre, irmão Lucas Couto, se nessas condições compromete-se a aceitar e cumprir cabalmente esta nova missão de reassumir o cargo de venerável mestre da augusta e respeitável loja simbólica virtual Lux in Tenebris número 47, jurisdicionada a Glomaron, para administração 2025-2026, fazendo-o com equidade e com o melhor de si, ratificando assim seu compromisso anteriormente assumido com a graça do grande arquiteto do universo. Sim, Declaro então empossado nosso irmão Lucas Couto como venerável mestre da augusta e respeitável loja simbólica virtual Lux in Tenebris número 47. E neste momento, já parabenizando nosso irmão Lucas Couto pelo seu primeiro ano de mandato, pela sua desenvoltura, pelo seu fator agregador, que sempre demonstram ao trazer para a gente o objetivo da loja, as situações a serem resolvidas, para que ele continue conduzindo os nossos trabalhos. Agora empossado, para que, de acordo com seus prerrogativas e autonomia, realize as posses previstas de sua administração. Irmão Lucas, que você seja feliz nesse novo mandato, que o grande arquiteto do universo o ilumine, guarde e o abençoe, juntamente com sua família, com a nossa loja física número 15, para que você dê conta desse recado por mais um ano. Tens a palavra. obrigado, Sereníssimo. Agradeço imensamente, né, o seu apoio, sua liderança. Você esteio na nossa Glomaron. Sem você, sem sua força, a gente não conseguiria estar aqui hoje, pois o apoio da grande loja é um verdadeiro pilar que sustenta a Lux in Tenebris, e que o grande arquiteto também possa te iluminar, te guardar por 3x3, e que o grande arquiteto nos inspire e nos fortaleça nessa jornada. E diante disso, meus irmãos, hoje, ao empossarmos os nossos oficiais desta gestão, reafirmaremos nosso compromisso com o aperfeiçoamento individual e coletivo, lembrando que cada carga representa não uma honra, mas uma responsabilidade perante a ordem e nossos irmãos. Que esta nova administração siga os princípios da sabedoria, força e beleza, conduzindo essa loja virtual com a mesma dedicação que tem elevado a um patamar de excelência no cenário maçônico. Diante disso, peço que o nosso para dar posse agora, vamos dar posse aos nossos vigilantes, Paulo Luciano Barros Botelho como primeiro vigilante e Roger Telho Silva Rodrigues como segundo vigilante. Então, peço que nosso irmão Vanderlei Coelho faça a apresentação do poema aos vigilantes.
Obrigado, venerável mestre. Deixar registrado que o poema é da lavra do nosso confrade irmão Adilson. Vamos a ele, então. Oficiais edificantes dos tempos antigos e atual, cabais aos 4 quadrantes, artífices da arte real, do mestre geral ajudantes, governam o lado ocidental, alternam vigias constantes da obra em triple funcional, são os canteiros pagantes, quando a satisfação for geral, são as mãos do avental vibrantes, são artesãos comandantes da grande obra divinal, são os irmãos vigilantes. Dito, lido, venerável mestre. Obrigado, meu irmão Vanderlei Coelho, né? É brilhante ver essa poesia. Então, nessas condições, irmãos Paulo, Luciano, Barço Botelho, primeiro vigilante, Roger Telho Silva Rodrigues, segundo vigilante, vocês, na qualidade de eternos vigilantes dessa loja, aceitam cumprir esses cargos com determinação e equidade? Sim, eu aceito. Irmão Sim, eu Roger, aceito. então, Sim, eu aceito. declaro-os empossados, os irmãos primeiro e segundo vigilantes, e agora, né, darei posse aos irmãos oradores, e Aldino Brasil de Souza como orador e nosso irmão Michel como orador adjunto. Então, solicito que nosso irmão Adilson Zotovich apresente o poema alusivo ao cargo. Muito prazer, querido irmão Lucas Couto. O tema é orador. Quem de fato é esse irmão? Que, embora com muito amor, incessante busca a razão, com desvelo e com vigor, é sempre determinado, sem tendências ou rancor, sempre que seja instado a realizar seu labor. De trato bastante afável, sem dispensar o rigor, que no seu trabalho notável requer um mediador. Tem na sua eloquência grande parte do seu valor. Com equidade e prudência, desfaz a qualquer torpor. Cargo de responsabilidade que ocupa sem temor, sem ostentar vaidade, mantendo raro primor. Até mesmo o comandante quer ouvir desse senhor conclusão preponderante para prosseguir o lavor. Esse obreiro especial, que de justiça é promotor, cumpre papel essencial, como nosso irmão orador. Lido, Lucas. Meus irmãos oradores, por esses preceitos que acabam de ouvir, meus irmãos Aldino Brasil de Souza e meu irmão Michel Vinetsky, aceitam esses cargos, tendo a igualdade e justiça como seus sustentáculos? Sim, eu aceito. Pode ligar o seu som, irmão Michel, tá? Sim, eu aceito. Declaro os empossados os irmãos oradores. Agora passarei a dar posse ao irmão tesoureiro, meu irmão Isaltônio da Silva Machado Júnior. Solicito nessa oportunidade que nosso irmão Michel possa ler o poema Irmão Tesoureiro. Eu não estou com o poema aqui, irmão Lucas. Eu vou entrar no celular. Peço um minutinho de paciência aqui. Se você quiser, irmão Lucas, dá posse ao secretário e depois volta para o tesoureiro. Assim. Pode ser. Então, vamos passar para o nosso cargo de secretário, do nosso irmão Hermínio Pascal Sobrinho, que faz um trabalho hercúleo. E eu gostaria de saber se meu irmão Moisés está apto aí a ler o poema alusivo ao cargo de irmão secretário. Estamos prontos. Sim, venerável. Podeis Sim, ler, venerável. fica à vontade. Meus veneráveis irmãos e autoridades presentes já nominado, boa noite a todos. Irmão secretário, labor portento abrangente, grandeza de dignitário. Se tem assento no Oriente, sua mesa, qual relicário.
gravador do percurso presente, ao livrar de algo obscuro, qual fotógrafo competente em registrar para o futuro. Que não precisa ser eloquente, ou minucioso excessivo, os balaústres transparente, cuidadoso e objetivo. Parte afável e envolvente, da ordem da loja e da sua história, onde o venerável é a mente e ele o guardião da memória. Em seu papel diligente, o qual fiel depositário, com escritos da sua gente e predito da loja ideário. Com a ordem do dia retinente, braço forte e ativo do venerável, com as comunicações previdente, com irmãos prestativo e amável. No dia a dia o escrevente, além da sessão do plenário, a porfia do labor patente, nosso irmão secretário. Obrigado, meu irmão secretário. Com a luz desse poema, cargo de secretário, caro irmão Hermínio, aceita exercer esse cargo com o melhor de suas reconhecidas qualidades, meu irmão Hermínio Pascoal Sobrinho? Sim, eu aceito. Declaro empossado, meu irmão, no cargo de secretário, que possamos caminhar juntos nessa jornada. Então, meu irmão Michel, estás preparado? Podeis Perfeitamente. fazer a leitura do nosso poema. Irmão tesoureiro, de Adilson Zotorice, há muito ouve seu rumor que comuna algum canteiro, da lida de irmão provedor para coletar dinheiro. É cargo de grande valor, cumpridor exímio obreiro, no encargo de bom pagador, qual honra um livre pedreiro. Que de janeiro a janeiro pena, mas o faz com amor para cumprir seu roteiro. Roga, expõe o tempo inteiro, mas confunde no cobrador, em verdade, tesoureiro. Com essas e outras obrigações, meu irmão Antônio Machado, que o respeitável irmão bem conhece, aceita cumprir esse cargo com denodo e transparência? Sim, eu aceito. Vos declaro empossado, meu irmão tesoureiro, que a gente possa seguir nessa jornada, fazendo dessa loja pujante e pioneira. Meu irmão secretário, já damos a posse. Passamos então agora para a posse do nosso meu irmão Francisco Soares e Moisés de Oliveira, que são nossos mestres de cerimônia, né? Então, gostaria de solicitar ao irmão Hermínio Pascoal Sobrinho que apresente o cargo na forma de um poema. Mestre de cerimônias, passos perdidos, silente, aprumo a loja virtual. Estado assim pelo agente ao labor da arte real. Qual no átrio segue à frente, rompendo marcha marcial. Toque em compasso prudente, como se no bom portal. Na sala, o templo livremente, na tela que ao venerável vital. Do Oriente ao Ocidente, lá do Sul setentrional. Controla o tempo presente, com sua régua, seu cabedal, brilhante, discreto, evidente, a régulos tal e qual. Com arcanos previdente, em todas as sessões, laboral, aos profanos, a sua gente. Irmãos, producente, cordial. Um professor, um regente, de posturas do ritual. Mestre zeloso, renitente, de cerimônias, o oficial. Tenho lido, venerável mestre. Obrigado, meu irmão. Com a luz desse poema, no cargo de mestre de cerimônias, os irmãos Francisco Soares Neto II e meu estimado irmão Moisés de Oliveira, vocês aceitam exercer esse cargo com suas reconhecidas qualidades, meus irmãos? Meu irmão Francisco e meu irmão Moisés. Sim, venerável mestre. Eu aceito, venerável mestre. Vos declaro empossado, meu irmão. Agora darei posse ao nosso irmão Vanderlei Coelho dos Santos, o nosso grande chanceler. Solicito ao respeitável irmão Ednilson Silva, venerável da nossa loja Coirmã, a nossa querida Luz e Conhecimento do Estado do Pará, que apresente o cargo na forma de um poema. Boa noite, meus irmãos. Ó chanceler, labor que atela e condensa,
A guarda minuciosa, de supervisão intensa e tutela cuidadosa, uma luz à indiferença, qual conduz uma grosa, se motiva por doença ou ausência viciosa, o qual zela com sabência, dum guarda-selos, e requer da loja a chancela a pensa. O sinete se faz mister, o guardião da presença. Ó oficial chanceler, suas ordens foram cumpridas, Tenente. Obrigado, meu irmão. Irmão Vanderlei, por vista as obrigações do cargo de chanceler. E assim, vos pergunto se aceita exercê-lo com o máximo de empenho que te é peculiar. Sim, venerável mestre, eu o aceito. Declaro um empossado, meu estimado irmão Vanderlei Coelho. Solicito agora ao nosso irmão primeiro vigilante, Paulo Luciano Bastos Coelho, que apresente o poema Conselheiros. Conselheiros, braços fortes eu mensuro, fiscal da justiça luzeiros, por seus potes conjenturo, da arte real os pedreiros. Guardam presente e futuro como nobres cavaleiros. Há bons tempos, suave ou duro, frementes alviçareiros. Doutos artesões asseguro, com suas visões de obreiro, trazendo luz se escuro, eminentes livres pedreiros que tornam o porto seguro. São eles os conselheiros. Lido, venerável mestre. Obrigado, meu irmão. Usando das atribuições que me são conferidas, declaro ainda empossados os irmãos que, de imediato, ao receberem-no sem manifesto, aceitam incondicionalmente para exercer o cargo de transparência e nenodo. Do Conselho Fiscal, temos nosso membro titular, Cleito Lima Moreira, segundo membro titular, Miguel Cirilo Ledo, terceiro membro titular e suplentes, Paulo Henrique Correias Ledo, Jário Santana Júnior, Jalci Granzotto Arruda, Vinícius José de Oliveira Pérez Almeida e Ricardo José Gouveia Carneiro. Do Conselho de Justiça, primeiro juiz Flávio André Mota de Araújo e o segundo juiz Vinícius Jaco. Diante disso, declaro empossado todos os cargos da nossa augusta e respeitável loja simbólica Lux and Tenebris, número 47. Nessa oportunidade, para fazer jus a quem tanto fez poema e tanto conseguiu atender a alcançar o melhor, conseguiu penetrar na essência desses cargos, passo a palavra ao nosso irmão Adilson Zotovich, criador do roteiro deste evento. Muito obrigado ao meu querido irmão e venerável mestre Lucas Couto, já saudando a todos, como anteriormente. Eu agradeço sobremaneira essa oportunidade e, saudando a todos, a gente dá prosseguimento ao programa desta noite. E agora teremos a palestra do nosso querido erudito irmão, reconhecido palestrante Michel Inetsky, que é escritor, palestrante, que dispensou a leitura de seu extenso currículo, que nos brindará com a palestra com o tema As Lições da Arca de Noé. O nosso irmão dispensou a leitura do currículo, mesmo porque não seria interessante, porque o tempo que eu e o venerável concedemos a ele para fazer a palestra, uma palestra tão grandiosa, em 20 ou 25 minutos. Foi realmente bastante curto o tempo. E realmente o seu informações sobre a sua vida, sobre a sua carreira maçônica, demoraria muito mais que isso. Então, muito obrigado, Michel, e com a permissão do venerável Lucas, o irmão Michel tens a palavra. Obrigado. Eu vou compartilhar a tela. O irmão Antônio, peço que me permita compartilhar a tela. Ok, já. Compartilhou? Compartilhou. Pode colocar em modo de apresentação. Tá? Está entrando. Eu não vejo daqui, só me informa quando entrar. Já deu?
Está aparecendo só a tela, mas sem modo de apresentação ainda. Vamos tentar outra vez, então. A impressão que está carregando ainda. Está carregando. Agora, clica de novo no mesmo botão que você clicou ali. Na taçazinha. Eu tenho que sair daqui. Quer que eu descompartilhe para você, para fazer de novo? Por favor. Pronto. Vamos lá. Talvez já tenha já uma em modo apresentação, né? Eu vou colocar em modo de apresentação antes de compartilhar, né? Tudo bem? Botar em modo de apresentação para mim, qual é aquela? Ctrl Alt 5, Nilson? Como é que eu coloco em modo de apresentação F5. agora? Sim? F5? F5. Agora, se já tiver uma tela em modo apresentação, não entra de novo. Não entrou? Não. Precisa compartilhar. Irmão Michael, posso ajudar aí? Por favor. O irmão fecha a sua apresentação, minimiza a sua tela, que você está nos vendo aí, minimiza a sua tela. Tá. Abre agora a sua apresentação e põe em modo de apresentação para você. Tá. Agora volta lá e a tela que você minimizou, você volta ela normal. Sim, voltei. Agora vai lá na apresentação, na setinha verde lá embaixo, e vai lá, clica lá e entra na tela que está aberta total para você. Perfeito. Aí. Deu certo, né? Isso. Está carregando. Pronto, perfeito. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Então, saudando, em primeiro lugar, o irmão Paulo Tupã, sereníssimo grão-mestre, o irmão Albino, o venerável mestre Lucas Couto, e a todos os irmãos que estão presentes. Eu nem preciso que seja lido o currículo, que todos me conhecem já de longa data, né? Não tem 4 anos fazendo palestras. Eu fiz a primeira palestra nesta loja, há 4 anos atrás, a convite do Paulo Tupã, e nem sei por que foi que ele me convidou. A brincadeira é que depois, ao perguntar por que foi que ele havia me convidado, disse, porque se desse certo, o mérito era meu. Se desse errado, a culpa era sua. Felizmente deu certo. Então, ele leva todo o mérito de ter feito isso aqui. Então, vamos falar de as lições da academia. O livro que deu origem a essa palestra não fala de maçonaria, ele fala de relacionamentos, fala de casamento, fala como é que você pode superar dificuldades de casamento e algumas financeiras. Mas a pedido, então, do Adilson, eu transcrevi a mesma Kabbalah notária e compara a maçonaria. Vai falar do esoterismo chamado Kabbalah notárico. O corpo do judaísmo se chama Tanakh, que é formado pela Torá, Neblim, Ketubim, e a alma da Torá, a parte esotérica mística, é a Kabbalah. A Kabbalah também apresenta 3 versões. A Temurá, que reorganiza frases ou palavras da Torá para buscar significado espiritual. A Gematria, que é a numerologia, que atribui um valor numérico a cada letra. E o Notaricon, que através da derivação de letras dá suporte à formação de outras palavras ou de conceitos ocultos nas letras. E é dessa última faceta da Kabbalah que nós vamos falar hoje. O que é Kabbalah Notaricon? Abraão Abulafia, que nasceu no Reino de Aragão, muito antes de existir a Espanha, no século XIII, foi o fundador da escola chamada Kabbalah Profética ou Notaricon, onde, através da simbologia das letras, você consegue obter revelações. Abulafia desenvolveu uma sofisticada teoria da linguagem, que assume que o hebraico representa não só a linguagem escrita ou falada, mas os princípios de todas as línguas, seus sons e combinações. Como foi que Deus fez o mundo? Deus fez o mundo falando. Deus disse, faça-se a luz. Em que língua ele falou?
então os judeus creem que ele falou em hebraico. Assim, o hebraico, uma linguagem divina, engloba todas as outras línguas, inclusive o nosso idioma português. Essa teoria da linguagem influenciou muitos intelectuais durante muito tempo. Então, um dos mais notáveis, então, foi o autor da Divina Comédia, Dante Alighieri. A Bulaf usa palavras gregas, latinas, italianas, arábicas, tártaras e bascas. Letras do alfabeto e números em suas combinações e permutações, explicando um ao outro, possuíam para ele um poder iluminador a ser mais eficazmente revelado no estudo mais profundo dos nomes divinos, especialmente das consoantes do tetragrama. Na Wikipédia, de onde tirei esse trecho, existem aí uma infinidade muito grande de informações a respeito da Bulaf em muitas páginas. Kabbalah considera o homem como um todo complexo composto de um corpo físico e uma alma espiritual. O que distingue o homem dos animais é a fala, o verbo. Ele criou o mundo com palavras, e as palavras e as letras e seus componentes têm poder. Nefesh, estão vendo aqui à esquerda, é o corpo, a sede do princípio vital, parte animalística do corpo, né? Que mantém vivos os seres humanos e que morre quando eles morrem. O corpo tem uma alma que lhe dá vida. A alma é dividida em 3 partes para Kabbalah, que não são separadas, fazem parte de um todo. O Ash, o envoltório espiritual, a gente vê aqui em cima da figurinha, que cada unidade em si mesma, e a Neshama, que é a parte divina, imortal da alma, que é desenvolvida através da ação e da prática. Como a gente vai falar da Arca de Noé, só uma observação interessante, que antes da lenda de Irã, a maçonaria operativa foi no Akita. Nas Constituições de Anderson, de 1738, é introduzida uma alteração em relação à primeira versão de 1723, que diz o texto: um maçom é obrigado a obedecer à lei moral, um verdadeiro noaquita. Os maçons operativos, antes da reforma fomentada por Anderson, chamavam-se a si mesmos de noaquitas. Professavam uma lenda segundo a qual os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, após a morte do patriarca, desejosos de descobrir o segredo pelo qual seu pai tornara-se o predileto de Deus, foram até a sua tumba, exumaram o seu cadáver. E desenvolve os 5 pontos da perfeição. Essa ritualística seria reencenada após o assassínio do próprio Irã, reaproveitada na elaboração de sua lenda. A pomba que Noé viu, quando se encerra o dilúvio, cortando o ramo de oliveira, também testemunha as ligações passadas com a arca, e hoje os diáconos carregam este mesmo emblema, segundo Jackson no livro, mas tem algumas fontes aqui embaixo também. Os maçons operativos, meus irmãos, também eram marceneiros. A gente tem aqui à esquerda a reprodução e à direita a tradução da famosa Carta de Bolonha, de 1248, da Era Vulgar, que é o primeiro documento oficial a respeito, então, da corporação dos maçons chamados operativos, então, os pedreiros. Mas não eram só pedreiros. São estatutos e regulamentos dos mestres do muro e da madeira. Né? Eis aqui os estatutos e regulamentos da Sociedade dos Mestres do Muro e da Madeira. Aí vem, então, a ladainha religiosa que era feita em todas as corporações da época, numa sociedade absolutamente dominada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Feito de honra a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, e a tudo. Enfim, esse documento é um documento real, é importante. E para os trabalhadores em madeira, Noé, que construiu enorme arca, era tido como um copadroeiro da profissão, juntamente com São José, pai de Jesus, que é o padroeiro oficial da profissão de marceneiro. A água, já entrando na arca mesmo, é um insumo essencial para a sobrevivência do homem. Por isso, todas as civilizações ancestrais desenvolveram-se em beira de grandes rios. Grandes rios, periodicamente, sofrem enchentes, e o Rio Nilo é o exemplo mais claro disso. Para as pequenas comunidades ribeirinhas da época, estas cheias representavam possíveis benefícios, fertilizando as terras, grandes tragédias, quando as cheias arrasavam estas localidades. Assim que, em torno dos principais rios do mundo, nasceram as civilizações. Em torno do Nilo, do Ganges, do Yangtze, do Rio Amarelo na China, do Tigre, do Eufrates, as civilizações nasceram sempre em torno de grandes rios.
Eram cidades muito pequenas na época, cidades com 2, 3 mil habitantes já eram bem grandes, havia cidades menores. Poucas cidades do mundo tiveram números mais expressivos do que esses aí. E quando o rio enche, efetivamente, ele arrasa a cidade toda. Para quem não tem internet, não tem jornal, não tem para onde correr, aquilo é o fim do mundo. Eu tive uma sociedade numa pousada na beira do Rio Paraguai, em Porto Murtinho. Eu tinha uma linha aérea que saía de Campo Grande sábado, levava os pescadores até lá, no sábado de madrugada, e voltava com eles na segunda de manhã. O Paraguai encheu, ficou com 40 quilômetros de largura, 20 quilômetros de cada lado. Efetivamente arrasou Porto Murtinho, a cidade teve que se mudar. Então, isso muito recentemente, isso aí há 30 anos atrás. Imagino há 3 mil anos atrás, como eram então as enchentes que se supunha serem o fim do mundo para todas as civilizações ribeirinhas. Existem milhares e milhares de lendas e histórias de ilhas globais. Na verdade, a informação que eu tenho, que eu fui buscar, é que existem mais de 1 milhão de lendas. Não tive coragem de colocar 1 milhão de lendas. Então, eu coloquei milhares de lendas de dilúvios em povos e culturas diferentes no mundo, e todas elas são do início destas civilizações. Para a nossa civilização judaico-cristã, a história mais conhecida é da Arca de Noé. Mas registros históricos mais antigos, datando de 4.500 a.C., contam a mesma história, nas mais variadas culturas americanas, asiáticas, sumérias, persas, armênias, gregas, egípcias, entre outras, ocorrem histórias que aludem a um dilúvio global, tendo sido documentadas mais de 250 histórias com paralelismos espantosos com a Arca de Noé. Essa imagem que está aí à direita é a lenda de Utnapishtim, que é um herói mítico babilônico, que construiu uma arca onde ele colocou os animais, vocês estão vendo aí, e colocou a sua família para salvar do dilúvio global. E essa lenda, segundo eu busquei na Enciclopédia Barça e na Wikipédia, ela antecede há mais de 1000 anos a Bíblia. O imenso mar nos dá uma medida de nossa insignificância e fraqueza quando expõe a sua fúria. A gente tem visto isso quando acontecem esses tsunamis que arrastam grandes navios como se fossem barquinhos de papel. Mas o mar também é fonte de vida. Proporcionou ao homem habitar pelo planeta. Navegar é um ato de fé. O viajante lança-se ao mar sem mapas, sem bússola, na esperança de chegar a um porto seguro, para enfrentar vagas, tormentas e tsunamis. No trabalho, na família e na maçonaria, também são frequentes as crises de relacionamento, os mal-entendidos, inimizades que surgem por motivos banais que prejudicam a fluidez e a produtividade. Muitos naufragarão e outros vão aprender a navegar nas dificuldades de percurso. A Arca de Noé é a metáfora de relacionamentos bem-sucedidos, pessoas trancadas em relacionamentos ruins, sujeitos a todo tipo de tempestades, de sabores e problemas, procurando terra firme, metáfora de segurança. As mesmas ferramentas que Noé utilizou na sua viagem podem ser aplicadas no sucesso dos relacionamentos. E o que, enfim, a Kabbalah Notárico nos ensina a respeito disso? A letra A, no notárico cabalístico, representa atitude, maneira de se comportar, de agir, motivada por uma disposição, por uma circunstância determinada, um comportamento, né? Modo que indica posição. Mas a partir da iniciação, o homem deixa de ser mais um na multidão, deve assumir uma atitude especial, pois passa a ser responsável, nós conhecemos bem isto, por tornar feliz a humanidade através de todas as qualidades e atitudes expostas nos rituais. Deixa de ser um cidadão e passa a ser apenas um maçom. E maçons têm agido e participado em grandes mudanças no curso da história, né? A gente costuma falar isso aí, quando tem um aprendiz, quando você passar com o terno preto na rua, né, saindo de uma loja, chegando a ela, você não estaciona em local proibido. Você se comporta como um maçom, porque as pessoas vão julgar você. Vão dizer, aquele homem é um maçom. E do maçom se espera todo tipo de comportamento digno e honrado. Mas a mesma letra A no notárico cabalístico também representa atenção. E a gente vai lembrar de trechos da Bíblia, até o Ivan Donizete, que não vai me deixar errar muito, colocar concentração mental sobre algo específico. E a Bíblia diz
que Noé construiu a arca com atenção. Significa o estudo atento e concentrado, a percepção e interpretação dos ensinamentos maçônicos. A Bíblia diz que Noé deu atenção às ordens do Senhor. É obediência, significa rigorosa obediência aos preceitos éticos e morais da ordem. E a Bíblia nos diz que o Senhor tratou a família de Noé com atenção, expressão de cuidado e dedicação. Ao entrar na família maçônica, quer de sua loja, quer universal, deve dar-lhe a mesma atenção, cuidado e dedicação que o Senhor proporcionou à família de Noé. A letra R na Cabala Notárica significa responsabilidade. Meus irmãos, só existe uma oportunidade para alguém dizer não na maçonaria, quando você é convidado. Nunca mais. A partir da iniciação, a responsabilidade total, no comparecimento às sessões, no exercício dos cargos em loja de potência, no cumprimento dos encargos financeiros, no suporte a irmãos e cunhadas em dificuldade, no desempenho das missões e tarefas que lhes são confiadas, em guardar os segredos da ordem. Eu me lembro, isso tem sido recorrente nas lojas que eu participo há mais de 43 anos, o irmão vai por Oriente Eterno e a cunhada não existe mais. Nunca mais se lembra da cunhada e do sobrinho. Enquanto o irmão estava vivo e participava da loja, era a cunhada, minha querida, tudo de bom. Quando o irmão parte, a cunhada deixa de existir, passa a ser mais uma na multidão. E este não é um comportamento maçônico. Uma vez na família maçônica, ela está na família para sempre, com a presença do irmão ou sem a presença dele. A responsabilidade continua da mesma maneira. E mais ainda, como já dissemos, no comportamento em sociedade, porque o maçom se torna um cidadão especial de grande visibilidade. Obviamente, ele é muito notado, especialmente quando está trajado de maçom. A letra C, no notárico cabalístico, representa comprometimento. O dicionário diz que comprometimento é a arte ou ação, o efeito de comprometer-se em que há compromisso. A maçonaria, meus irmãos, é um compromisso de tempo integral. Não se é maçom apenas nas 2 horas, uma vez por semana em loja. A ordem exige comprometer-se 24 horas por dia. Todos os dias da vida depois de iniciação, independentemente do grau ou do cargo. Ainda que ele deixe a loja. Eu não posso mais continuar, porque eu mudei de cidade, mudei de trabalho, fui para outro estado, eu saí da minha loja, pedi o kit, mas eu continuo maçom, não deixei de ser maçom. Aquilo que aprendi, você perde aí no lixo da vida, né? Eu continuo praticando tudo aquilo que foi internalizado nas lições que eu aprendi enquanto participei da loja. Compromisso vale para todos os maçons do universo. Pelas oficinas espalhadas por todos os regantes da Terra, conhecemos a frase, sem preconceitos de nenhuma espécie. A última letra A, no notárico cabalístico, significa ação. A Bíblia, está aí do lado da frase, né? Em Tiago 2,26, afirma: assim também a fé sem ações está morta. A verdadeira fé se manifesta em nossas ações. Devemos viver comportamentos que reflitam, que podem ser resumidos em uma frase: nossas ações devem refletir a nossa fé na vida na maçonaria. Se acreditamos que devemos amar ao próximo, a gente aprende isso aí na loja, essa crença deve se traduzir em atos concretos de amor e solidariedade. Tem um monte de gente que está sem casa por causa das enchentes no Brasil inteiro, está chovendo no Brasil todo. Não é? A gente pode mandar alguma roupa que não usa mais, um rolo de papel higiênico, umas garrafinhas de água mineral. Isso é ser maçom, em tempo integral. Isso pode incluir todas as necessidades, ouvir um amigo ou até mesmo perdoar a quem nos ofendeu. E a ordem nos dá inúmeras oportunidades de praticar estas ações. Então, recordando, a vida maçônica nos exige no notário cabalístico atitude, responsabilidade, comprometimento e ação. Mas a arca tem um pouco mais ainda. Tem leme e tem âncora. A fé é o leme. É o leme que nos permite conduzir o barco na direção desejada. Na nossa vida, precisamos ter um leme que nos conduza na direção do nosso porto seguro, ao que chamamos de felicidade, através de todas as dificuldades da existência. Este leme, meus irmãos, se chama fé. As iniciais também
cabalísticas de força extraordinária, esta que permite que a gente possa dirigir a nossa vida na melhor direção. E temos ainda uma âncora. Muitas vezes sabemos que as tempestades sacodem o navio e a nossa vida quase vai a pique. O que estabiliza a arca é a âncora. O que estabiliza as relações é o perdão. Aí eu recordo um ensinamento, não é? Que todos conhecemos: quantas vezes devemos perdoar? 7? 70 vezes? 70 vezes 7? Não perdoar alguém por alguma ofensa que ele cometeu conosco, ou algum mal-entendido, é tomar veneno achando que vai fazer com que a outra pessoa sofra. O veneno só faz mal para a gente. O outro nem sabe o que está acontecendo. O perdão nos liberta. E devemos perdoar sempre. Mas tem alguns avisos aqui aos navegantes. Planeje para o futuro. Não estava chovendo quando Noé fez a arca. A nossa vida deve ser de constante atenção. Sabemos todos que virão dias difíceis. Lembre-se, esteja atento, preparado. Por mais que as tempestades sejam fortes, venceremos com fé e determinação. Todos nós aqui, a maior parte de nós, já somos sexigenários, né? Mantenha-se em forma aos 60 anos. Alguém poderá lhe pedir para fazer algo realmente grande. Noé já era um ancião quando o Senhor lhe pediu para fazer a arca. Não estacione no tempo. Continue estudando. Isso que estamos fazendo aqui hoje. As pessoas devem estar constantemente evoluindo. Você deve agir usando sua experiência para desempenhar trabalhos especiais. Não dê ouvidos às críticas. Continue a fazer o seu trabalho. Muitas vezes, frequentemente, somos criticados, perseguidos e até maltratados. Foi assim com Noé, e pode ser assim conosco. Gente comprometida incomoda os descompromissados. Ainda alguns avisos. Navegue com quem você ama. É importante entrar no barco com alguém que amamos. O nosso cônjuge, nossos filhos e, no caso da maçonaria, com nossos irmãos, que servirão de apoio, concedendo mutuamente forças para vencer as águas turbulentas desse mundo. A velocidade, irmão, nem sempre é uma vantagem. Os caramujos estavam a bordo com os leopardos. Nem sempre a pressa define a nossa vida. Aqueles que pensam ser mais hábeis, que correm na frente, que produzem mais, às vezes não chegam lá. Você não é reconhecido pelo que faz, e sim por aquilo que você é. Quando estiver estressado, flutue por um tempo. Esse mundo nos traz tristezas devido às relações. Relaxe e deixe Deus conduzir sua vida, você não será sufocado pelas correntezas. E, finalmente, lembre-se, a arca foi construída por amadores, Titanic por profissionais. Aplique o máximo de seu esforço, talento e conhecimento na execução de suas tarefas. Utilize o tempo que for necessário para realizar algo que lhe proporcione orgulho e satisfação na família, na vida e na maçonaria. Não importa a tempestade, pois quando você está com Deus, meu irmão, sempre o arco-íris esperando. Eu queria agradecer a Dilson Zucris pelo convite da palestra e pelo poema que ele me presenteou, um acróstico também. Sácara, arca de Noé, singrando os mares se lança, assim, veementes a missão, casar aos pares com esperança, renitentes à destinação. A metafórica usança, a eufórica separação, responsável segurança, comprometimento e ação. A família e sua governança, da arte real de cada irmão, e fanauarca, semelhança, notável. Sobra comparação, sobre de Noé e pujança, de Noé a embarcação. Meus irmãos, o livro que vocês estão vendo aí a capa, ele fala de relacionamentos na família. Tem ajudado milhares de pessoas ao longo desses anos todos. Eu comecei a fazer palestras em igrejas, e não só igrejas católicas, em igrejas evangélicas, em sinagogas, até em centros espíritas. No centro espírita de Chico, falei também. E as pessoas procuravam, ao final, falando dos seus problemas de casamento, de relacionamento. E essas histórias que eu coloquei nesse livro são histórias reais, de pessoas que, obviamente, eu teria o nome, mas que, com alguns poucos conselhos tirados da Bíblia, reataram a relação e puderam reencontrar o caminho da felicidade. O livro está à disposição, tem alguns exemplares para quem quiser. Claro que nós não temos problema de casamento, mas nossos filhos, netos, parentes, vizinhos, cunhados, sócios podem ter. Esse livro tem mudado a vida de milhares de pessoas. Então, se algum irmão quiser, é só pedir, meus contatos estão aí bastante fáceis. E no tempo que me foi concedido pelo Adilson, pelo Lucas Couto, eu agradeço muito
pela atenção de vocês. Muito obrigado e Deus os abençoe a todos. Obrigado, meu irmão Michel. Agradeço imensamente aí a sua palestra, sua contribuição de sempre. Acho que a Lux in Tenebris começa o ano com o pé direito com a vossa palestra e também com essa brilhante solenidade de posse realizada pelo nosso irmão Adilson Zotovich. Gratidão ao irmão Micael e gratidão ao nosso irmão Adilson Zotovich. Essa oportunidade, gostaria de passar para oferecer a palavra, né, às nossas autoridades aqui presentes, começando com o nosso mestre Paulo Tupã, se deseja fazer uso da palavra, se ainda se encontra presente. Meus amados irmãos, quero cumprimentar o nosso irmão Michael, digno confrade presidente da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras, ladeado aos demais confrades presentes, pela sua brilhante palestra em que nos esclarece muita coisa. Posso recordar da régua do bastão do mestre cerimônia que você falou aí no seu texto. Ainda hoje eu me perguntava para quê, por que o uso dos bastões, né? Um assunto para gente tratar aí uma outra hora. Por que que potência A usa bastões, potência B não usa? E são coisinhas que engrandecem o nosso conhecimento. Parabéns, meu irmão mestre Michael, pela sua palestra. Acredito que todos tenham ouvido. Daqui a pouco vamos ao debate, no copo d'água aqui da nossa reunião. Que Deus possa te abençoar, te iluminar e dizer aos irmãos que somente por esse trabalho virtual que nós conhecemos pessoas tão ilustres, né? Como Michael, Valdemar, nosso irmão Gilmar Breck, né? Lá de um pouquinho para lá da onde o Judas perdeu a bota, uns 100 metros para lá. E se não fosse esse mundo virtual, a gente não conheceria tantas pessoas maravilhosas pessoalmente, né? Um belo dia eu apareço na porta do Michael com a minha sogra, minha esposa, minha cunhada, um dia chuvoso, né? E ele ficou todo sem jeito, né, de receber a gente, pensou que a gente era coisa de outro mundo. Nós somos irmãos igual qualquer um dos senhores. E o nosso ritmo é trabalhar como irmãos. E a maioria dos nossos líderes da Glomaron tem esse perfil, tá? De trabalhar como verdadeiros irmãos, para que a gente não venha diminuir ninguém, nem trazer confusão para ninguém. Estão todos de parabéns, a nossa loja Lux Intendibus no seu 4º ano, aliás, passando já para o 5º ano, né? 5º ano. Nosso venerável mestre aí, cheio de proposta para esse ano, e é o que tínhamos a dizer, meus irmãos. E estamos aí aguardando os momentos finais da nossa reunião. Gratidão, meu sereníssimo. Meu irmão Cláudio Pinto, sereníssimo grão-mestre adjunto da nossa querida Glomaron, deseja fazer uso da palavra. Meu irmão Lucas, meus queridos irmãos, Sereníssimo Grão-Mestre, é uma alegria sempre imensa poder participar da reunião de vocês. É um saber muito grande, né? Eu adorei a palestra do irmão Michael e desejo muito sucesso a todos os irmãos nessa nova gestão. O irmão Lucas já demonstrou que veio esse ano e vamos lutando aí, vamos batalhando para divulgar cada vez mais, acho que é muito importante. Tem muitos irmãos ávidos em querer conhecer e aprender, e tem muitos irmãos bons aqui para poder ensinar. Parabéns a todos. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão sereníssimo grão-mestre adjunto. Né, também passar a palavra para o nosso paz grão-mestre, né, nosso grão-mestre advita, Aldino Brasil de Souza, a qualidade de grão-mestre, tem a prerrogativa de fazer uso da palavra. Boa noite, meus irmãos. Fundo de tela bonita aí do Claudinho. Maravilhosa obra. Vede a vossa obra, né, irmão Tupã? Meus irmãos, uma grata satisfação poder estar ajudando a loja Lux in Tenebris, ajudando a administração da Glomaron e também da loja.
e na qualidade de orador ora empossado, já declaro, venerável grão-mestre, que os trabalhos transcorreram em obediência aos nossos usos e costumes e podem ser encerrados conforme as vossas sabedorias. E queria deixar um pequeno recado aos irmãos presentes, às cunhadas também, que é bem simples, né? Mas que a gente deve começar onde a gente está e a gente deve usar aquilo que a gente tem. Que a gente faça o que pode, mas que também a gente faça o melhor. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão Aldino. Gostaria de, nessa oportunidade também, eu não sei se tem outra autoridade aqui presente, mas gostaria de passar a palavra para o nosso irmão Ednilson, né? Venerável mestre da Luz e Conhecimento, que se faz aqui presente, né? Tens a palavra, meu irmão. Obrigado, meu venerável, mais uma vez. Boa noite aos nossos irmãos e cunhadas presentes, em nome do nosso Sereníssimo Tupã, saúdo a todos. Meu venerável, eu quero, na oportunidade, primeiro, parabenizar por mais um ano que inicia de sua gestão e de toda a sua diretoria, que ela seja coroada de êxito. E nesse próximo domingo, dia 2, a nossa Luz e Conhecimento estará voltando às atividades de 2025, ao qual eu já fui reconduzido ao cargo, vou estar assumindo, já assumi novamente o malhete para 2025. Conto com o apoio em receita da nossa, como a gente sempre teve, da nossa Lux Intendibus e de todos os irmãos que sempre fazem presente que o sucesso das nossas lojas dependem da participação dos irmãos. E já dizer que o grande arquiteto do universo nos abençoe e que tenhamos uma excelente semana e espero vocês já no próximo domingo, dia 2, com a palestra Tecnologia Avançada nos Povos da Antiguidade, como pode, com o nosso irmão Marcelo. Venerável mestre, meu muito obrigado. Obrigado, obrigado, meu irmão. Agradeço, agradeço a participação. Vos parabenizo pela recondução ao trono, de Salomão, que a gente possa estar trabalhando juntos, a gente que vem caminhando a Luz e Conhecimento e a Lux e Tenebris, são parceiras junto com a Lives Maçônicas. Então, todos os domingos é um revezamento entre as três entidades e a ideia nossa é sempre levar conhecimento e união para todos. E gostaria também de, nessa oportunidade, passar a palavra ao nosso presidente da Academia Maçônica de Letras do Estado de Rondônia, nosso irmão Vanderlei, como autoridade a qual faço meus ecômios, e gostaria de que ele pudesse falar alguma coisa como presidente da academia. Sereníssimo Grão-Mestre, em seu nome eu saúdo a todos os irmãos. Presidente da Academia Virtual Brasileira de Letras, irmão Michel Vinesque, venerável mestre, meus queridos irmãos, cunhadas, sobrinhos, convidados. Para ser intenso, não precisa ser extenso. Irmão Michel Vinesque trouxe um minimalismo cultural formidável. É importante as suas colocações, que, apesar do pouco tempo, não foi superficial. Então, o sentimento é de gratidão por ele estar sempre conosco aqui, trazendo conhecimento, e que esse conhecimento transcende a maçonaria. Ele chega aos corações de todas as pessoas, iniciados ou não. Então, por tudo isso que ele tem feito por nós, tem sido o primeiro palestrante da loja Lux in Tenebris, e iniciar o ano com as suas palavras é formidável. Já fica aqui o nosso convite para que ele seja entrevistado no Maçonaria com Excelência, para que nós possamos juntos compartilhar mais conhecimento. Desejo ao nosso venerável mestre aquilo que eu peço ao grande arquiteto do universo,
a sabedoria de Salomão, a força de Sansão e a paciência de Jó, que essa também será necessária. Desejo a você e a todos os oficiais uma gestão profícua e estamos juntos para tudo que for justo e necessário. Tenho dito, meu venerável mestre. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão Vanderlei. Eu queria também passar a palavra nessa oportunidade a um irmão que gostaria de fazer um convite a todos os irmãos, né, de um evento que acontecerá. E eu, sem mais delongas, eu gostaria de passar para o irmão Domingos Léo Monteiro e que ele pudesse fazer uso da palavra. Fique à vontade, meu irmão. Obrigado, boa noite, meus irmãos. Minha saudação especial, querido irmão Paulo Tupã, Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica de Rondônia. Venerável Mestre, meus queridos irmãos que ocupam postos de autoridade maçônica, eu saúdo a todos os seus graus, qualidades, cunhadas, presentes. Quero que me colocar também como membro fundador da loja virtual Estrela Polar, trazendo a saudação a esta loja, pelos trabalhos que realiza. E na qualidade de venerável mestre da Augusta Respeitável Loja Simbólica Acácia de Aparecida, aqui no Oriente de Aparecida, em São Paulo, convidar os que estiverem mais perto, né, para as comemorações do nosso aniversário de 35 anos, para se realizar na sexta-feira próxima, dia 31 de janeiro, quando nós também teremos a honra de sediar a primeira mostra literária da Academia, da Biblioteca Itinerante da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras. Teremos a honra de receber aqui o irmão Michel Vinetsky, o irmão Adilson Tubiti, o irmão Valmir, o irmão Denis Art, entre outros, estarão presentes conosco. E no sábado à noite vamos nos confraternizar no terceiro encontro com os irmãos de lojas e reuniões virtuais que temos promovido aqui também no Oriente Aparecida no início dos anos, desde que se encerrou a pandemia, né? Então esse é o meu convite. Os que estiverem próximos e seja possível que estejam conosco. Nós ficaremos muito felizes de recebê-los a todos. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão Domingos. Meu irmão Michel, acho que tem uma pergunta aqui do irmão, né? Primeira pergunta que eu estou encontrando aqui nesse momento, né, fora da ordem aqui que apareceu, é uma pergunta é a seguinte: a árvore da vida, né, como cabalística, o que ela representa na maçonaria? Na verdade, a maçonaria é uma ordem de livres pensadores e a gente tem o direito de pensar sobre aquilo que a gente quiser. Não só ter o direito, mas ter o dever de pensar, de aprender, não é? É a árvore da vida que a gente vê na maçonaria e alguém inventou que a posição das sefirotes é a posição dos oficiais em loja no rito escocês antigo e aceito, não tem nada a ver. A despeito de ter uma livre palestras falando isso aí, não, a Kabbalah, na verdade, é muito mais complicado do que isso aí. Então, é apenas um roteiro que nos ensina a nos aproximarmos de Deus, né? A gente pode estudar Kabbalah na maçonaria, mas a maçonaria não é cabalista, a maçonaria não é religião, a maçonaria não tem esse misticismo religioso da Kabbalah, é apenas mais uma informação que eleva o nosso espírito e aumenta a nossa cultura, né? E em cima disso você pode fazer tudo que se quiser imaginar. Mas a gente poderia pegar também a árvore sefirótica para fazer jogo da amarelinha, é a mesma coisa. Então, não tem absolutamente nada a ver, é apenas mais um material de estudo. Obrigado, meu irmão Michel. O irmão Fernando, né, elogia a sua palestra, pergunta, se for possível, gostaria de perguntar o motivo da mudança da lenda noaquita para a lenda de Irã. Irmão Fernando Lacerda, do Oriente de Recife, Pernambuco. Os historiadores têm se debruçado bastante sobre esse assunto, há mais ou menos um consenso no sentido de que, a partir do incêndio de Londres, em 1666, trabalhadores em pedra foram trazidos para refazer a capital da Inglaterra. Até então, a cidade era toda em madeira, porque a madeira era abundante e barata na ilha. A gente se lembra da floresta de Sherwood, lá de Robin Hood, cobria praticamente a ilha inglesa toda.
Quando eu vi os trabalhadores em pedra, né, e vieram muitos da França também, que participavam de uma outra ordem chamada Compagnonnage, que é também de construtores e bem mais antiga que a nossa maçonaria, 400 anos mais antiga. E se começou, então, a construção, e em função pouco depois da invasão do Egito, e antes ainda Napoleão já começava -se a trazer monumentos egípcios para cá, e a ideia de que o Oriente era repositório de toda a cultura do mundo, a força do Templo de Salomão como construção se tornou muito mais forte do que a ideia da construção em madeira da Arca de Noé. Então, tanto a compagnonnage, que já utilizava a lenda da construção do Templo de Salomão com outros personagens, Paul Soubise, Vigiran Abir, ele se tornou, então, a referência para os pedreiros que estavam atuando, cortando pedras para fazer a cidade de Londres. Então, paulatinamente, o Templo de Salomão foi substituindo a lenda noaquita anterior, embora alguns mandamentos noaquitas tivessem sido incorporados por Anderson lá na Constituição. Então, não se tem certeza se é isso, mas se supõe que seja isso, que no instante que os pedreiros se tornaram mais importantes do que os marceneiros, que os trabalhadores em pedra se tornaram maioria contra aqueles que trabalhavam com madeira, a lenda de Salomão se sobrepôs à lenda de Noé. Obrigado, meu irmão. O irmão Sérgio Corrêa pergunta, vou fazer as últimas duas perguntas aqui. Um dos slides comenta sobre o iniciado. Será que deixar de dar atenção, acolhimento aos que iniciam na ordem pode ser um dos motivos de evasão? Existe algum estudo no Estado sobre isso? Isso, com certeza, é um dos motivos, né? Eu, quando fui iniciado, em 1981, já faz tempinho já, né? A aprendiz não podia abrir a boca em loja. E quando a gente fazia qualquer pergunta, o mestre dizia, quando você for mestre, você vai saber. Não se ensinava nada. E a nossa referência na época era Risardo da Camino, infelizmente. Já existiam bons autores, pouco depois existia o Chico Trolha e José Castellani e Nicola Aslan, já existia. Mas o Risardo é muito melhor escritor, é mais gostoso de ler. Então ele acabava misturando aquelas falácias no nosso aprendizado. E não havia nenhum mestre para ensinar para a gente qual seria o caminho certo. Ainda hoje isso acontece, né? Em poucas lojas eu vi instrução para aprendizes com a explicação daquilo que está no ritual. O ritual é complicado, é eivado de lendas, é eivado de interpretações, as pessoas leem aquilo e ninguém explica nada. Mas tem profundas explicações. Existem muitas razões, místicas até, esotéricas e filosóficas, para que você reinterprete aquelas lendas, né, aplicando-as à construção do seu espírito. Isso não acontece. Então, de fato, a má recepção do aprendiz é uma das razões. Também mudou muito a idade, né, a geração. A nossa geração, a geração dos baby boomers, era mais paciente. Nós somos os que nascemos depois da Segunda Guerra, nos anos 50, 55 até 60. A gente queria ter casa, queria casar, queria ter filho, queria ter um emprego só na vida. A geração atual, que é a geração dos millennials, o pessoal por volta de 1990 até 2010, mais ou menos, eles querem tudo para ontem. Eles não têm interesse em ter casa, é mais barato morar na casa da mãe, como muitos acontece, ou em alugar um flat. Não quer ter carro, é mais barato e mais econômico andar de Uber. E eles querem tudo para ontem. Eles não vão ler um ritual desse, todo cheio de lendas complicadas. Eles querem explicação daquilo para já. Se o mestre disser que não tem explicação, que tem que esperar 3 anos para desenvolver o mestre, eles não ficam. É a soma de muitos fatores que fazem com que a maçonaria esteja com muita dificuldade de crescimento e no mundo inteiro perdendo membros. Nos Estados Unidos, a coisa baixou de 5 milhões para alguma coisa perto de 2 milhões. Na Inglaterra, hoje tem menos maçons que no Brasil, né? No Brasil, a gente tem conseguido manter uma certa estabilidade ainda, mas, por exemplo, a grande loja de São Paulo sozinha tem mais maçons do que Portugal e Espanha juntos. Então, essa dificuldade está no mundo inteiro, não é só nossa dificuldade, e a gente precisa modernizar o estilo de gestão na maçonaria
E o meu querido coautor Roberto Zardo, que eu estou vendo aí na telinha, e eu escrevemos um livro a respeito disso, que pode ajudar muito na gestão de loja e na manutenção, então, dos aprendizes como membros ativos e úteis das lojas maçônicas. Quem tiver interesse no livro pode comprar aí do Ivan Wanderley, e toda a renda desse livro é dedicada, então, à construção da Casa de Apoio dos Filhos de Irã em Rondônia. Perfeito, meu irmão Michel. E tem uma pergunta aqui do nosso irmão Roberto Zardo, e o irmão Roberto Zardo fala: Parabéns, querido irmão Michel. Além do leme, fé, e da âncora, perdão, não caberia o amor que unia os passageiros? Baita tríplice fraternal abraço. É que o Osado não leu meu outro livro, né? É outro livro que fala, que fala de casamento, ele é fundamentalmente baseado em amor, sem dúvida alguma. Quando eu falo que você tem que entrar na arca com aqueles que você ama, né? O amor nos sustenta, nos apoia, nos incentiva, nos estimula, nos eleva. O amor é tudo na vida. Uma vida com amor, ainda que difícil, é uma vida plena. Uma vida rica sem amor é absolutamente nula. Né? Tem toda a razão em cima disso aí, claro. O meu outro livro, que é o livro sobre casamento, ele é fundamentalmente baseado no exercício do amor e na recuperação do amor que algum dia se perdeu. Eu faço uma experiência, às vezes, em palestras, quando eu digo às senhoras presentes o seguinte: vocês telefonam pro seu marido agora, daqui de dentro, e digam, eu te amo. Muitos deles vão achar muito estranho. O que está aprontando? Você bateu o carro? O que aconteceu? E o contrário é pior ainda. Quando eu digo aos rapazes, telefone para as esposas e digo, eu te amo. Eu não digo eu te amo há 30 anos. Pois é. Vai ser muito complicado se dizer que ela vai achar que está aprontando com outra. Né? Nós esquecemos que simplesmente levar um sonho de valsa para a esposa. Com mãos de por que você me trouxe no aniversário é só porque eu te amo. Uma flor delicada, uma violeta, o amor tem que ser regado todos os dias com eu te amo, eu te amo, eu te amo. E está aí o Vanderlei colocando o poema, né, o Evocar sem se ver, de Camões, Luís Vaz de Camões. Eu nunca contentar-se de contente é cuidar que se ganhe e se perder, querer estar preso por vontade é pedir a quem vence. O vencedor é tempo que nos mata a lealdade, mas como pode causar o seu favor nos corações humanos, a amizade, ser tão contrário a si, é o mesmo amor. É um dos poemas de amor mais lindos da história e inspirou Vinícius de Moraes também na construção do seu soneto. Obrigado, meu irmão Michel. E para encerrar, o irmão Alex e Marli, acho que o irmão Alex e com a cunhada Marli fala: meu irmão Michel, sabemos que a Arca de Noé está ligada à gestão de todo ser humano. Acho que é uma afirmação, né? Não é bem uma pergunta. É uma metáfora, assim. A Bíblia é cheia de metáforas, como os nossos rituais, né? Todas as metáforas da Bíblia são aplicadas a isso aí. E a Cabala Notárica, que é essa que eu estava apresentando, eu não quer dizer que seja rigorosamente verdadeiro, é só uma vertente mística do judaísmo baseada na experiência de milhares de anos dos filósofos judeus. Então, a construção das palavras e das letras e das metáforas bíblicas, ela sempre tem uma função de nos indicar qual é o caminho da fé, da verdade, do amor e da plena realização de nossa vida. Obrigado, meu irmão Michel. Então, a gente declara encerrada aqui a ordem do dia, e nessa oportunidade eu gostaria de pedir ao nosso irmão Isaltônio Machado que pudesse entregar o certificado ao nosso palestrante Michel. Perfeitamente, venerável mestre. Quem vai fazer a leitura? Meu irmão Vanderlei, poderia fazer a leitura? Sim, venerável mestre. Diploma de agradecimento ao insigne irmão Michel Wineski, que ministrou a palestra As Lições da Arca de Noé, em reunião da Augusta e Respeitável Loja Virtual Lux Intended número 47, Porto Velho, Rondônia, 26 de janeiro de 2025. Assinam Lucas Couto Santana, venerável mestre, e Emílio Pascoal Sobrinho, secretário. Lido com todas as honras, venerável mestre. Obrigado, meu irmão. Eu queria, nessa oportunidade, meus irmãos, fazer
Na verdade, gostaria de enaltecer a participação de alguns irmãos ao longo aí do ano, basicamente do ano de 2024, e alguns irmãos fundadores dessa loja. Eu gostaria de oferecer a esses irmãos, um certificado de, de uma moção de aplausos. Então, eu gostaria de, nessa oportunidade, dedicar, fazer um certificado de moção de aplausos a esses irmãos que foram bases para mim ao longo dessa jornada. E não, eu sei que posso estar esquecendo de algum, mas eu gostaria de compartilhar aqui na tela com vocês esse certificado de aplauso. Gostaria aí de, nessa oportunidade, é, entregar ao nosso irmão Vanderlei Coelho dos Santos esse diploma de moção de aplausos que faço com carinho. Gostaria de pedir ao nosso irmão aí, Isaltônio Machado, que fizesse a leitura dessa moção de aplausos. Irmão Lucas, o seu áudio praticamente sumiu aqui, mas pelo que eu entendi, para ler, não sei se foi comigo que aconteceu isso, mas Não, venerável, seu áudio sumiu. tá, mas eu entendi que é para eu ler, não é isso? Ok. Diploma de moção de aplausos. Augusta Espectável Loja Simbólica Virtual Lux in Tenebris, número 47. Templo de elevação moral e aperfeiçoamento do espírito, jurisdicionado a Glomaron e sob a égide do grande arquiteto do universo, tributa honras ao ilustre e inefável irmão Vanderlei Coelho dos Santos, pela sua dedicação incansável e devotada à fraternidade, justiça e verdade. Virtudes que engrandecem esta oficina e enobrece a sublime ordem. Reconhecemos que seu caminhar no tempo inscreve-se entre os marcos de honra e sabedoria. Lavrado no templo da Lux in Tenebris, número 47, Oriente Virtual, aos 26 dias do mês de janeiro de 2025, do ano da Era Vulgar. Assina Venerável Mestre e Secretário. Obrigado. Consegue me ouvir agora? Sim. Consegue me ouvir? Esse computador está dando algum probleminha no áudio. Eu também ofereço esse certificado ao nosso irmão Joel, que fez basicamente, ajudou a Lux in Tenebris a ser o que ela é hoje, em termos de nosso visual law, Gostaria de oferecer ao nosso irmão Joel Guimarães de Oliveira. Também gostaria de oferecer, nessa oportunidade, a nosso irmão Nestor, nosso irmão Nestor também gostaria de oferecer esse certificado aqui de moção de aplausos para que também fosse agraciado nessa oportunidade. Eu vou estar colocando aqui, meus irmãos, os irmãos que foram agraciados com a moção de aplauso, compartilhando aqui a tela, que eu preciso compartilhar e descompartilhar essa moção de aplausos. Nosso irmão Roberto Queiroz Guimarães, que tem diariamente colocado aí, diariamente os aniversariantes, substituindo o nosso irmão Nestor. Também, nessa oportunidade, aqui, não se esquecer do nosso irmão Nestor, não sei se ele está aqui presente para receber, mas ele disse que se faria presente. O irmão Nestor esteve aí ao longo de quase 4 anos, contribuindo, dando feliz aniversário a cada irmão, e sem esquecer, de forma inconteste, de forma incontinente, sempre desejando feliz aniversário. O irmão Nestor hoje está passando pelo um tratamento de câncer no estômago, e a Lux in Tenebris não poderia deixar de jamais esquecer a contribuição desse irmão. Também, o nosso irmão Roberto, que vem substituindo o irmão Nestor, e nosso irmão Moisés de Oliveira, que vem também contribuindo sempre. Nosso irmão Moisés, basicamente, foi meu braço direito no ano de 2024. Todas as ordens que eu dava para o irmão Moisés ia lá e cumpria sem qualquer relutância. E também gostaria de dedicar ao nosso irmão Zé Carlos Vitac,
por ter contribuído ao longo do ano de 2024. Também ao nosso irmão, agora esse aqui tem que fazer questão de mostrar, porque ele é o verdadeiro mentor dessa Lux in Tenebris. Deixa eu ver se eu compartilho corretamente aqui. Só um minuto. Eu acho que se tu for abrindo as janelinhas em cima, tu vai passando de um para o outro, sem precisar de compartilhar. Só clica em cima da abazinha. Consegue? Será que consegue passar? Consegue? Consegue. Clica aí para Aí, ver. o irmão Altônio da Silva Machado Júnior, meu irmão Altônio, o Eterno Venerável, né, fundador da Lux Tenebris, primeiro venerável da Lux Tenebris, e também gostaria de, nessa oportunidade, meu irmão Vanderlei já foi entregue, só, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, que Vai clicando no X e vai eliminando aí, que vai aparecer o próximo. e nosso irmão Adilson Zotovich, também nosso irmão Adilson Zotovich, né, pela excelente e brilhante, né, solenidade de posse que se realizou. Entrego, meu irmão, nossa moção de aplauso, né, e vos saúdo por 3x3. Nosso irmão, faltou aqui o certificado do nosso irmão Flávio Araújo, que esteve aí ladeando no meu ano de 2024. Meu irmão Moisés Oliveira, meu irmão Nestor Pinho e também nosso irmão Roberto Queiroz, né? E aqui, o Flávio André de Mota Araújo. Pronto, está aqui aberto, meu irmão Flávio, também segundo venerável da nossa Lux in Tenebris. Meu eterno conhecimento a todos vocês e Muito meus obrigado, aplausos. venerável mestre. Você é caro, meu irmão, meu baiano predileto, né? E é isso, meus irmãos. Então, vamos encaminhando para o encerramento, né? Agradecer aqui a presença também da, da, da cunhada Sabrina, minha esposa, né? Que Venerável, esteve pela aqui ordem, presente. faltou apresentar o Opa! do Sereníssimo, né? Exato, meu irmão. Faltou Sereníssimo. Mas o Sereníssimo tem que ficar sempre por último, né? Sereníssimo tem que ficar sempre por último, porque ele é que vai ter a honra de fechar essa loja, essa primeira reunião de 2025. Estou procurando aqui Eu me perdi um pouco aqui no computador, mas ao nosso Sereníssimo também levo minha moção de aplauso, porque sem o apoio do Sereníssimo Grão-Mestre, a Lux in Tenebris não existe. Os irmãos não sabem, mas a Lux in Tenebris ela é uma loja que basicamente é patrocinada pela Glomaron. Nós temos hoje, né, um membro apoiador. Os irmãos podem ter acesso ao site da Lux in Tenebris, loja virtual Lux in Tenebris, e lá ser um membro apoiador. Mas ela é uma loja sem taxa, né? O irmão que quiser membro correspondente pode estar se inscrevendo, pode estar participando, e nesse sentido, a loja só existe, né? Porque o Sereníssimo assim, né, faz acontecer, tá? E eu somente agradeço, ao Sereníssimo Tupã por esse apoio inconteste, incondicional à Lux in Tenebris, ao desejo de que ela cresça, ao desejo que ela resplandeça, mas ainda muito mais. Mas o que a gente procura é fazer. Opa, tá compartilhando aí, meu irmão Vanderlei? Pronto, tá aí meu Sereníssimo Paulo Benevenuto Tupã, que foi o instalador dessa solenidade. Só gratidão aí pelo ano de 2024 e, e obrigado pelo apoio nesse ano que virá. Perfeito? Queria nessa oportunidade somente, mais uma vez, externar aqui a confiança dos irmãos, né, por estar liderando essa loja, por estar à frente dessa loja. Minha responsabilidade só aumenta e eu sou eternamente agradecido, né, porque para mim, né, meus respeitáveis irmãos, a gente chega mais a um final de uma sessão, mais o início de um ano, e para olharmos tudo o que foi dito e vivido, é impossível não sentir uma profunda gratidão e honra por fazer parte desta fraternidade que transcende, né, cargos e posições. Como disse Platão, não há nada de errado com aqueles que não gostam, da política, mas simplesmente serão governados por aqueles que amam. E a gente está aqui para trabalhar, para lutar, para agir, para fazer. E na maçonaria não há espaço para a missão, pois aqueles que não ocupam cargos não é que não sejam mais importantes, mas são colunas invisíveis que sustentam esse tempo. Então, existem muitos irmãos
que não fazem parte de qualquer cargo, mas fazem a Lux Intendibus acontecer. Um grande exemplo nessa noite de hoje é o nosso irmão Adilson Zotovich. Então, nesse templo, né, de luz e conhecimento, eu me sinto honrado profundamente por estar cercado de irmãos que fazem a Lux Intendibus mais do que uma loja, fazem dela um verdadeiro pilar de fraternidade. Ao irmão Aldino, poder ter o irmão Aldino como meu orador, né, cuja trajetória maçônica, né, se confunde com a própria história de nossa potência, e para mim é uma honra. Né? O nosso irmão Luciano Botelho, meu primeiro vigilante, né, presença entre nós, um testemunho vivo de que não são os títulos que fazem o maçom, mas sim sua conduta, seu compromisso. E há tantos irmãos que, mesmo sem ocupar cargos formais, são verdadeiros arquitetos dessa loja. A Lux Intendibus, então, não se torna apenas um nome, mas um ideal, um compromisso, que todos esses irmãos que estão presentes até esse momento compartilham e fazem ela acontecer. Minha eterna gratidão a cada um de vocês, né, que leve meu tríplice fraternal abraço, que agradeço a presença das cunhadas, em especial da minha esposa, e gostaria nessa oportunidade de entregar a palavra para o nosso Paulo Benevenuto Tupã, nosso sereníssimo, para que ele possa fazer o encerramento dessa solenidade. Um cordial agradecimento a todos. Lembrar aí de outros valorosos irmãos que são responsáveis aí pelo trabalho virtual da maçonaria, nosso irmão Valdemar Queiroz, lá de Nova York. Hoje está no Brasil, residindo no Brasil, mas logo irá voltar. E ele tem um colaborador nato da Glomaron, também no Rito de York, na nossa loja Fênix, da qual foi fundador junto com os irmãos daquela época. Nossos agradecimentos. E agradecer principalmente a Deus por ter permitido que todos nós alcançássemos esse momento, pois temos vários irmãos que participaram conosco e já solicitaram suas transferências para o Oriente Eterno, não estão conosco. Então, nós somos ainda privilegiados de estar neste plano. Por isso, nosso pleito de gratidão, gratidão e gratidão, né, Raimundão? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Declaro encerrado oficialmente a nossa reunião de posse e a palestra do irmão Micael Winezik.